Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É o que eu chamo de tabuleiro luminoso. É um componente, é uma grade com vários quadrados aqui, né, com colunas, com linhas e colunas, que quando passados com o mouse por cima, exibem esta animação bem bacana aqui, essa animação colorida com cores aleatórias para os quadrados que a gente passa o mouse por cima. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar, eu tenho aqui o meu editor de códigos, é o VS Code, e nele eu tenho aberto uma pasta chamada Tabuleiro Luminoso. Eu vou começar criando um arquivo HTML chamado index.html, vou criar uma estrutura básica de página HTML, vou definir o título da página como sendo Tabuleiro Luminoso, e aí aqui dentro do corpo da página, né, dentro da tag body, nós teremos apenas um componente. Vai ser uma div com a classe container e com id container. Portanto, é isso que a gente precisa quando se trata da estrutura do nosso site, né, para criar o nosso tabuleiro luminoso. Em seguida, eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. E aí aqui eu vou primeiramente selecionar todos os elementos da página e definir box sizing igual a border box. O corpo da página eu vou definir como tendo a cor de fundo, background color, como sendo essa cor aqui, que é um cinza bem escuro, é quase a cor preta, mas não chega a ser a cor preta absoluto. O modo de exibição eu quero que seja flexível. Alinhamento dos itens eu quero que seja centro. Justificar conteúdo, centro. Altura, 100% a altura da tela do usuário. Transbordamento de conteúdo eu quero escondido. E margem eu quero 0 para todos os lados. Em seguida, eu vou selecionar a classe container e vou definir modo de exibição igual a flex. Alinhamento de itens, centro. Justificar conteúdo, centro. Flex wrap, eu quero que seja o wrap. No caso, flex wrap é a propriedade que determina se uma lista de elementos sendo exibidos de forma flexível, se quando essa lista chegar no limite da largura do elemento pi que contém eles, se essa lista de elementos vai continuar sendo exibida na mesma linha, excedendo o limite da largura, né, da borda do elemento pi, ou se essa lista de elementos ela vai dobrar para a segunda linha embaixo, né? E aí no caso aqui, o wrap significa dobrar, e a gente está definindo e aqui nós estamos definindo na exibição flexível dos itens, né? Eles vão dobrar quando chegar no limite? Então, a gente define o valor wrap. Sim, vão dobrar. E largura máxima, max width, eu quero 400 pixels. Em seguida, para a classe quadrado, que não existe no nosso arquivo HTML, mas que nós vamos criar de forma dinâmica com JavaScript, eu quero background color igual a esse tom de cinza, que é um cinza escuro. Sombreamento na caixa do elemento, box shadow, eu quero que tenha 0 pixels de deslocamento para a direita, 0 pixels de deslocamento para baixo, 2 pixels de espalhamento e a cor vai ser a cor preta. A altura vai ser 16 pixels, a largura vai ser 16 pixels, a margem vai ser igual a 2 pixels em todos os lados e a transição dos efeitos vai durar 2 segundos e vai ser em modo easy. E por fim, quando essa mesma classe quadrado estiver em modo hover, nós queremos a duração da transição
Não mais 2 segundos, nós queremos 0 segundos. Ou seja, quando o usuário colocar o mouse em cima do quadradinho, que é o modo hover, né? A transição do efeito, né? A duração da transição do efeito vai ser 0 segundos, ou seja, vai ser imediatamente. Mas aí quando a gente tirar o mouse de cima de quadradinho, aí vai durar 2 segundos. E nós vamos ver isso na prática daqui a pouco. Eu vou salvar esse arquivo, eu vou conectar ele aqui no meu HTML. E aí, se eu fizer isso e salvar o meu arquivo, a gente não vai ver nada aqui, né? Mesmo porque eu não ativei a minha extensão Live Server ainda, portanto eu vou fazer isso clicando aqui em Go Live. Mas mesmo se eu fizer isso, não vai aparecer nada porque eu só tenho um elemento container que não tem nada dentro dele, né? Mas nós vamos mudar isso agora com JavaScript. Vou criar aqui um arquivo chamado script.js. Vou conectar ele logo no meu arquivo HTML para eu não esquecer. E aí, aqui no JavaScript, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos selecionar o container, né? Então, vamos selecionar esse elemento através do seu ID container. Vamos definir uma lista de cores para os quadrados do nosso tabuleiro. E vamos definir também a quantidade de quadrados que nós vamos ter. Então vamos fazer isso. Primeiramente, eu quero selecionar um elemento através do ID container e vou armazenar esse elemento numa constante chamada container. Vou criar aqui uma lista de cores em formato hexadecimal. Portanto, eu vou ter essa cor aqui. Essa cor aqui. Essa aqui. Esta. E por fim, esta. E vamos definir uma constante chamada quadrados, que vai ser igual a 500. Vai ser o número de quadrados totais no nosso tabuleiro. E aí, o que nós vamos fazer em seguida vai ser o seguinte. Nós vamos criar uma estrutura de repetição que vai repetir um número de vezes igual ao número de quadrados, que é a constante de quadrados, né? E aí, o bloco de códigos dessa estrutura de repetição vai criar um elemento que vai representar um quadrado individual, vai adicionar esse elemento à classe quadrado e vai adicionar esse quadrado ao container, que é esse elemento aqui. Então vamos fazer isso. Vou criar uma estrutura de repetição escrevendo for. Vou definir um contador chamado i, que recebe 0 inicialmente. A estrutura de repetição vai repetir enquanto i for menor que quadrados. E no final de cada execução aqui do bloco de códigos envolvido pelas chaves, nós vamos incrementar o valor da variável em uma unidade. Em seguida não. Eu vou definir agora o que vai ser executado no bloco de repetição, né, da estrutura. Portanto, primeiramente nós vamos criar o elemento que vai representar o quadrado, né? Então, para fazer isso, eu vou acessar o objeto document, vou acessar o método createElement e o elemento que eu quero criar é o elemento div. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada quadrado. Eu vou acessar esse elemento que eu acabei de criar, vou acessar especificamente a propriedade classList para acessar o método add para adicionar a classe quadrado. E aí, por fim, eu vou adicionar esse elemento quadrado que eu acabei de criar ao elemento container através do método append
child. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, se a gente olhar aqui, nada aparece, mas é porque... Deixa eu pensar. Quadrado. Vamos abrir as ferramentas do desenvolvedor só para garantir que... Ah, tá, o problema é aqui, ó. Aqui na linha 7, quando a gente está tentando conectar o arquivo estilo .css, eu esqueci a extensão do arquivo, que é .css. Agora, quando eu salvar esse arquivo, nós veremos... talvez se atualizar. Tá, outro erro aqui, ó. O tipo de relação é style sheet. Eu vou salvar o arquivo. E agora nós conseguimos ver os 500 quadrados que nós criamos, né? E aí, se eu passar o mouse por cima, nós não temos ainda o efeito que nós queremos. Portanto, vamos fazer isso. Aqui, na estrutura condicional, antes de adicionar o elemento ao container, antes de adicionar o quadrado ao container, eu vou adicionar um detector de eventos ao quadrado. O evento que eu quero detectar é o evento mouse over. Mouse over é o evento que é detectado quando o mouse ele está em cima de um elemento. E aí, a função ela vai simplesmente chamar a função que vai ser executada quando o evento for detectado, vai simplesmente chamar uma função chamada definir cor, passando o quadrado como argumento. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui na linha 16 eu vou criar uma função chamada definir cor. Ela recebe o elemento, né, como argumento, vou chamar de elemento. E aí eu vou selecionar o elemento, vou selecionar a propriedade style, especificamente a propriedade background, e aí eu preciso definir isso aqui como sendo uma cor, né? Por exemplo, eu posso definir como sendo vermelho, por exemplo. E aí, além do fundo, eu vou definir também a propriedade box shadow, que é para criar uma sombra, né, no elemento, que vai ser assim, vai ser uma sombra vermelha, vai ser duas sombras, né? A primeira vai ter 2 pixels de espalhamento e a segunda 10 pixels. Eu vou salvar. E aí, se eu passar o mouse por cima, nós veremos esses elementos tendo a cor definida, né? No caso, a função definir cor está sendo chamada. Só que tem um problema. Essas cores elas deveriam ser aleatórias, né? Deveriam ser aleatórias de acordo com essa lista aqui que nós definimos. Portanto, para fazer isso, aqui na linha 21 eu vou definir uma função chamada obter cor aleatória. Essa função vai retornar o vetor cores, mas não vai retornar o vetor cores inteiro. Eu vou especificar um elemento que eu quero, portanto eu vou escrever chaves para definir aqui o índice de um elemento. E aí, para a gente poder definir um índice aleatório que esteja dentro da extensão, eu não posso escolher qualquer número aleatório. Ele tem que estar entre 0 e 1, 2, 3, 4. Tem que estar entre 0 e 4, que são os valores de índice válidos para o vetor cores. E aí, para fazer isso, eu vou utilizar o seguinte cálculo. Eu vou utilizar um método
random da biblioteca math. Esse método aqui, ele retorna um número aleatório entre 0 e 1 não incluso. Ou seja, o 1 não está incluído nos valores possíveis. Então vai de 0, incluindo 0, né? Vai de 0 até o 1, mas sem incluir 1. Então o máximo seria 0.99999. E aí eu vou pegar esse número aleatório, vou multiplicar ele pelo número de elementos que existem no vetor cores. Nós temos acesso a isso através da propriedade len. E aí eu vou pegar esse valor, que certamente será um valor decimal, e vou arredondar ele utilizando o método floor. Com esse cálculo aqui, isso aqui vai retornar um número aleatório, um número inteiro aleatório que está aqui na extensão de índices válidos para o vetor cores. E aí, agora, ao invés de simplesmente definir aqui como sendo vermelho, dentro da função eu vou definir uma constante chamada cor, que vai receber obter cor aleatória, e aí eu vou passar cor como sendo a cor aleatória. Vou encaixar aqui de forma dinâmica, né? Vou salvar. E agora, quando eu passar o mouse por cima, nós veremos cores aleatórias sendo definidas aqui, né? Só que as cores elas estão sendo mantidas, né? Nós queremos que depois de algum tempo essas cores elas sejam removidas, né? Nós queremos que os quadradinhos voltem para o seu estado normal, que seria desligado, né? Para fazer isso, aqui dentro da estrutura de repetição, nós vamos adicionar um segundo detector de eventos. E aí, a função que vai ser executada para o evento mouse out, que é quando o mouse sai de cima de um elemento, no caso out significa fora, mouse significa mouse, né, o dispositivo aqui que controla o nosso ponteiro. E aí eu vou chamar uma função chamada remover cor. Essa função ela ainda não existe, vamos criar ela. Então aqui na linha 24 eu vou definir uma função chamada remover cor. Ela recebe como argumento o elemento, né, que eu esqueci de passar aqui. Aqui na função eu vou chamar de elemento. E aí, essa função ela vai fazer o seguinte. Ela vai selecionar o elemento, especificamente a propriedade style, especificamente a propriedade background, e vai definir, e vai redefinir para o seu valor inicial, né, que é essa cor aqui, ó. Que é a mesma que está definida lá no CSS. E vou definir também o sombreamento do elemento como sendo o valor também inicial de quando a página é carregada. Eu vou salvar esse arquivo, vou cruzar os meus dedos para desejar que o meu código esteja correto. E agora, se eu vir aqui na minha página e passar o mouse por cima aqui desses quadrados do nosso tabuleiro luminoso, nós veremos eles funcionando da forma que nós queremos. E olha que interessante, lembra que lá no CSS a gente definiu que a transição de efeitos, quando o elemento está em modo hover, que é quando o usuário coloca o mouse em cima, a duração é de 0 segundos, ou seja, é imediato. Por isso que quando eu coloco o mouse em cima de um quadradinho, a cor ela acende imediatamente. Mas quando eu tiro o mouse, repara que leva 2 segundos para a transição inversa, né, de quando ele volta para o seu estado normal. Isso é por conta das regras que nós definimos ali, ó, no CSS. No caso, na classe quadrado, ali na linha 29, nós estamos definindo que as transições de efeitos vão durar 2 segundos. Mas entre as linhas 32 e 34, nós estamos definindo
que para quando ele estiver em modo hover, que é quando o mouse fica em cima do elemento, vai ser imediato. É por isso que o quadrado ele acende de uma vez só, mas quando o mouse sai de cima, ele leva algum tempo para desligar, dando esse efeito de rastro, né? Portanto, esse é o nosso projeto bem bacana, e eu vejo vocês no próximo tutorial.